Certa noite, em meio a uma tempestade que assolava a serra, seu Adalberto recebeu a visita de um forasteiro misterioso. Ninguém sabe ao certo o que foi conversado, mas a fortuna do fazendeiro cresceu exponencialmente nos anos seguintes, e sua crueldade só aumentou. No entanto, a prosperidade de seu Adalberto não duraria para sempre. Em uma noite particularmente escura, o caseiro da fazenda encontrou o corpo do fazendeiro, sem vida, no curral. A causa da morte era um mistério, mas o olhar de terror congelado em seu rosto indicava um fim assustador. Ao lado do corpo, havia uma única pegada de casco, grande e diferente de qualquer animal da fazenda. A partir daquele dia, a fazenda foi abandonada. Ninguém se atreve a morar lá, e os poucos corajosos que tentaram se aproximar da propriedade à noite juram ter visto uma figura grotesca, com olhos vermelhos e chifres retorcidos, espreitando entre as árvores. Adalberto, cego pela ganância, aceitou sem hesitar. As colheitas prosperaram, o gado se multiplicou, e sua riqueza não tinha limites. Ele ria dos que o alertavam sobre o perigo de seus atos, dizendo que sua sorte era divina. Mas a promessa feita ao homem de olhos negros pesava em sua alma, e a cada ano que passava, seu coração ficava mais frio e sua crueldade, mais intensa. Os anos se passaram, e a fazenda de Adalberto se tornou um império de prosperidade, mas também de medo. Os trabalhadores viviam sob o jugo de seu patrão impiedoso, e o nome de Adalberto era sussurrado com receio em toda a serra. Contudo, a pequena promessa logo cobraria seu preço, de uma forma que ninguém poderia prever. Uma noite de lua cheia, o céu foi rasgado por um raio. No meio da tempestade, o mesmo homem de olhos negros reapareceu na fazenda, mas dessa vez, ele não trazia promessas, e sim a cobrança. Na manhã seguinte, Adalberto foi encontrado morto no curral, com o corpo retorcido e uma expressão de terror estampada no rosto. A única testemunha era um cheiro forte de enxofre e uma pegada de casco carbonizada no chão úmido. O cheiro de morte pairava sobre a fazenda de Adalberto. O desespero tomou conta do fazendeiro, que via sua riqueza escorrer por entre os dedos. Ele tentou de tudo, chamou curandeiros, padres, e até mesmo feiticeiros, mas nada adiantava. O homem de olhos negros havia desaparecido, e agora, seu pacto estava cobrando um preço terrível. A cada manhã, mais um boi era encontrado morto, e o medo se instalava nos corações dos poucos trabalhadores que ainda restavam na fazenda. As noites eram preenchidas com o balido agonizante do gado e os passos pesados e lentos de uma criatura invisível que rondava os estábulos. Adalberto, antes tão arrogante, definhava a olhos vistos. Sua pele enrugava, seus cabelos embranqueciam, e seus olhos carregavam um terror profundo. Ele sabia que o prazo estava se esgotando, e que a pequena promessa não se referia apenas à sua fortuna. Na 7ª noite daquele ano fatídico, uma tempestade violenta irrompeu sobre a serra. O vento uivava como um lamento, e os raios iluminavam a fazenda em flashes assustadores. Os poucos que se atreveram a espiar pela janela viram uma figura gigantesca, com chifres retorcidos e olhos vermelhos como brasas, caminhar em direção à casa grande. Um balido rouco e arrastado ecoou pela serra, seguido por um grito aterrorizante que silenciou a tempestade por um breve momento. Na manhã seguinte, o silêncio era absoluto. A fazenda estava vazia. Adalberto havia desaparecido sem deixar rastros, e o único vestígio de sua existência era uma pegada de casco carbonizada no chão de seu quarto. O pânico se espalhou entre os peões. Ninguém ousava se aproximar da plantação, e o trabalho na fazenda parou completamente. Adalberto, antes tão altivo, trancou-se em sua casa, o terror estampado em seu rosto. A cada latido dos cães, a cada rangido da madeira velha, ele via a figura do bode se aproximar, sentindo o cheiro de enxofre cada vez mais forte. As colheitas começaram a apodrecer no campo, e o restante do gado, antes forte e saudável, definhava rapidamente. A fortuna de Adalberto se esvaía tão rápido quanto havia chegado, e com ela, sua sanidade. Ele murmurava frases desconexas, arrependido de sua ganância e do pacto que havia selado com o diabo. Na 7ª noite daquele ano, uma tempestade sobrenatural desabou sobre a fazenda. Raios cortavam o céu, e o vento uivava como almas penadas. No auge da tempestade, um estrondo ensurdecedor ecoou por toda a serra.
Os poucos peões que ainda se atreviam a ficar na fazenda viram a casa grande de Adalberto ser atingida por um raio, desmoronando em chamas. No meio do fogo e da fumaça, a figura imponente do bode preto surgiu, seus olhos brilhando em um vermelho intenso. Ele soltou um balido gutural que fez a terra tremer, e em seguida, desapareceu nas sombras da noite. O sangue gelou nas veias de Adalberto. Ele se encolheu no canto do quarto, o terço apertado nas mãos trêmulas, mas as orações pareciam se perder no ar denso e pesado da casa. Os arranhões na porta se intensificaram, e a voz rouca sussurrava seu nome, cada vez mais perto, cada vez mais clara. Adalberto! O que é meu? Você prometeu! A madeira da porta gemeu sob a força invisível que a atacava. Rachaduras se formaram, e lascas de madeira voaram pelo ar. Adalberto fechou os olhos com força, esperando o inevitável. Ele sabia que não havia escapatória, que o preço de sua ganância finalmente havia chegado. Com um estardalhaço ensurdecedor, a porta cedeu, abrindo-se para a escuridão da noite. O cheiro de enxofre invadiu o quarto, e os olhos vermelhos do bode, agora ainda maiores e mais ameaçadores, fitaram Adalberto. A figura imponente preencheu a moldura da porta, seus chifres retorcidos quase tocando o teto. É hora de pagar, Adalberto. A voz ecoou por todo o quarto, fazendo as paredes tremerem. Adalberto tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ele foi envolvido por uma escuridão gelada, e a última coisa que viu foram os olhos ardentes do bode do inferno, antes de sua existência se desvanecer na noite. Na manhã seguinte, a casa de Adalberto foi encontrada vazia. Apenas um buraco carbonizado no chão de madeira, em formato de casco, marcava o local onde o fazendeiro havia sido visto pela última vez. A fazenda ficou abandonada, e a lenda do bode do inferno se espalhou por toda a serra, um aviso sombrio para aqueles que se deixam levar pela ganância e pelas promessas do desconhecido. O ar na casa estava pesado, com um cheiro de enxofre e algo mais, algo pútrido e insuportável. Os peões, apavorados, mal conseguiam respirar. Eles se afastaram rapidamente, o terror paralisando seus movimentos. A visão do corpo de Adalberto, grotescamente contorcido e com os olhos queimados, jamais sairia de suas mentes. As marcas de cascos em seu peito eram a prova irrefutável de que algo sobrenatural havia acontecido ali. A mensagem no espelho, o rebanho cresce, ecoou em suas mentes, um presságio sombrio de que o bode do inferno não havia terminado sua colheita. A fazenda se tornou um lugar amaldiçoado, e ninguém mais se atreveu a pisar nela. Os poucos objetos de valor que restaram foram deixados para trás, pois o medo de despertar a ira do bode do inferno era maior do que qualquer ganância. As plantações murcharam, o gado restante fugiu ou morreu, e a fazenda de Adalberto se transformou em ruínas. Dizem que, nas noites de lua cheia, o som de cascos pode ser ouvido ecoando pela serra, seguido por um balido rouco e arrastado que gela a espinha de quem o ouve. É o bode do inferno, sempre à espreita, pronto para cobrar as dívidas não pagas e aumentar seu rebanho de almas perdidas. E assim, a lenda vive, um lembrete eterno de que algumas promessas são melhor não serem feitas. O cenário no curral era de puro horror. Os bois, antes o orgulho de Adalberto, agora eram carcaças vazias, sem vida nos olhos, mas com um som gutural e contínuo que emanava de suas bocas, um balido rouco e agonizante que parecia vir de outro plano. Os peões recuaram, o estômago embrulhado, e o medo congelando cada fibra de seus corpos. Eles sabiam que aquilo não era obra de um animal comum, mas sim do próprio bode do inferno, que havia transformado o rebanho de Adalberto em sua própria possessão macabra. A fazenda foi selada pelo medo, um lugar que ninguém ousava visitar após o anoitecer. A lenda do bode do inferno cresceu, e cada novo relato adicionava um toque ainda mais sinistro à história. Contam que, nas noites frias, o vento carrega o som dos balidos fantasmagóricos do gado amaldiçoado, misturando-se com o som de cascos que ecoam pela serra. E, na escuridão da noite, aqueles que se aventuram pela estrada que serpenteia a Serra de Araújo podem ver uma figura imponente no alto da colina. É o bode do inferno, com seus chifres retorcidos projetando-se contra a lua, e seus olhos vermelhos brilhando como brasas ardentes, observando, esperando, sempre pronto para cobrar as dívidas que nunca foram pagas e para aumentar o seu rebanho.
A cada história contada sobre o bode do inferno, um arrepio percorre a espinha dos ouvintes. A lição era clara: a ganância e a crueldade não passariam impunes nas terras da Serra de Araújo. O aviso era sussurrado de geração em geração: evite a velha fazenda após o pôr do sol, e, acima de tudo, nunca olhe para trás se ouvir os cascos. Afinal, a curiosidade pode custar caro. Dizem que aqueles que ousam desafiar o aviso e lançam um olhar para trás, mesmo que por um segundo, veem a figura imponente do bode do inferno, com seus olhos ardentes fixos neles.